Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar que está começando agora. Nesse programa a gente vai falar de um assunto importante, embolia pulmonar. Como esse problema é causado, quais as complicações para a saúde do nosso corpo? Qual a diferença, por exemplo, entre embolia e trombose? Quem explica tudo isso para a gente é a doutora Michele Andreatta, que é pneumologista. E a gente também fala hoje sobre transplantes, doação de órgãos também, que é muito importante. A gente vai receber um especialista em transplante, o doutor Agnaldo Soares Lima. Também temos o quadro Mitos e Verdades para a gente saber mais sobre transplantes e doação de órgãos. Enfim, está começando. E nós já estamos aqui com a doutora Michele Andreatta, que está com uma roupa muito bonita. O marido que fez esse... É um broche que, na verdade, identifica um piercing. O que é? É um broche que tem o nome e a especialidade. Lindo, muito bonito. Como é que chama seu marido? Bruno. Bruno. Parabéns, Bruno. Ficou muito bom. Doutora Michele, vamos falar sobre essa questão que é séria, que muitas pessoas sofrem muito com essa insuficiência respiratória, com problemas pulmonares, mas que também existe confusão entre o que é uma embolia e o que é uma trombose. A embolia, ela pode ser causada por vários fatores. Pode ser embolia de origem gasosa, pode ser embolia de origem gordurosa. Como assim? Então, na embolia gasosa, a gente tem a entrada do gás dentro do vaso. E aí traz um fator de hipercoagulabilidade daquela região. Então, o sangue fica mais grosso. Isso, fica mais propenso a ficar muito grosso e acabar obstruindo. Por causa do gás. Por causa do gás. Então, o sangue ele tem que fazer um caminho de ida e de volta. Como uma estrada. Isso, como uma estrada. E aí, de uma hora para outra, vamos pensar que cai uma árvore no meio da estrada. Então, é um fator para gerar um congestionamento de carros, ok? Da mesma forma, isso vai acontecer com as células do sangue. Quanto mais próximas, maior a chance de ter um acidente de carro, não é? A mesma coisa vai ser as nossas células. E aí, a hora que tem esse engavetamento, desencadeia a liberação de um monte de fatores que podem fazer com que o sangue coagule, pensando que ali tem um machucado, porque o nosso corpo é muito inteligente. Então, para conter aquele machucado, ele coagula e forma ali um bloqueio, para que ninguém passe ali mais. E, ao mesmo tempo, envolve um monte de enzimas e citocinas, né, que são mensageiras de que aquele lugar está com problema. Sim, aí o sangue não flui, consequentemente ele fica mais denso? Isso, não flui, e aí a gente usa de toda essa cascata que o corpo, que acontece naturalmente, a gente usa disso para poder saber aonde está e por que está ali, né? Então, foi porque eu fiz uma cirurgia, fiz uma lipoaspiração. E aí tem a cânula que enfia na barriga, onde está a parte gordurosa, raspa aquela gordura e puxa. Dentre a gordura também tem vasos. Esses vasos podem se romper. E aí, essa gordura pode entrar naquele vaso, que não era para acontecer. Se aquele vaso não foi cauterizado anteriormente, seja por processo do próprio corpo, ou seja pela ação mecânica do bisturi elétrico de um cirurgião, eu posso desenvolver uma embolia gordurosa nesse caso. Sim, sim. Nós estamos falando de coisas que acontecem especificamente no pulmão ou em vários pontos do corpo? Não, em vários pontos do corpo. Eu dei o exemplo da cirurgia plástica, mas a gente pode fazer isso com uma fratura de fêmur, por exemplo. Tive um acidente, bati a perna, quebrei a perna. Se a gente não controlar aquela fratura de uma forma rápida e adequada, eu posso desenvolver diversos tipos de embolia só por causa daquela fratura. Pode ser só o sangue que congestionou, porque teve ali uma ruptura de vaso e o corpo está tentando estancar o sangramento, ou a gordura que tem dentro do próprio osso invadiu o vaso e assim obstruiu o vaso. Então, só aí eu tenho dois tipos de embolia. Se for uma fratura exposta, eu ainda tenho o risco de embolia gasosa, que o gás pode entrar ali. E viagens longas? Viagens longas. Olha, na nossa perna, a gente é muito perfeito.
Na nossa perna existem 2 músculos que batem simultaneamente, 2 corações, que é a batata da perna, né? Ou os gastrocnêmios, que é o nome científico. Quando esses 2 músculos batem, né? E o terceiro é o sóleo, então eu tenho ali 3 músculos. Como o coração é quase triangular, não é assim? Nossa batata da perna também, para pegar o sangue de baixo e levar para cima. Se eu fico com esse músculo parado durante muito tempo, a chance do sangue depositar ali embaixo e não retornar fica muito maior, gerando risco de engavetamento e aí a trombose. Aquele congestionamento ali do fluxo do sangue. Viagens longas, pode ser até mesmo de ônibus, de avião, esse risco. E quando é que isso chega ao pulmão? Por que o nome é embolia pulmonar? Então, nosso coração esquerdo joga o sangue para o corpo. E o coração direito traz de volta o sangue do corpo para a nova circulação do lado esquerdo, não é assim? Então, é como se eu pegasse o trombo que foi originado lá na perna, ele trafegasse durante o corpo todo, passasse pelo coração e do coração direito o sangue vai para o pulmão para ser oxigenado e depois voltar ao coração esquerdo. E aí esse sangue que está com trombo, está grosso, os vasos do pulmão são muito finos, são fáceis de serem obstruídos. E conforme o tamanho do trombo, pode obstruir um grande vaso até do pulmão, fazendo com que o sangue pare de circular naquela região, não seja oxigenado e traga uma série de repercussões para o corpo todo. Exatamente, porque essa passagem pelo pulmão é fundamental para o fluxo se restabelecer e é um problema grave, as pessoas podem ter sequelas disso, como é a recuperação? Quanto maior o tamanho do trombo, maior a área que ele vai afetar do coração e do pulmão, né? Mais do pulmão ali, quando ele está nas raízes que a gente fala, são tromboses extensas. Quanto mais extensa a trombose, maior a chance de ter sequelas graves, né? De ter até perda de uma parte do pulmão. Pode acontecer. Existem cirurgias, que são cirurgias para retirada desse trombo, que são extremamente delicadas, né? E podem trazer prejuízos com a coagulação crônica do sangue também. Nessa coagulação crônica, significa que eu tenho ali uma obstrução e que mesmo com a medicação, aquela obstrução não foi vencida. E ela fica durante muito tempo. E uma vez que tem a obstrução ali, lembra do engavetamento. A chance de acontecer novos engavetamentos é maior. Então, pode trazer repercussão tanto para o coração quanto para ao sistema todo. Quais são os sintomas do paciente? O que ele sente quando tudo isso que a doutora descreveu está acontecendo? Vamos começar lá do pé, então. Na perna, quando a gente tem uma trombose de algum vaso ali das pernas, o primeiro sinal é o edema. Pode não acontecer nada, a pessoa pode passar desapercebida, não sentir nenhum sintoma, mas o mais prevalente... E esse inchaço é em uma perna só? Em uma perna só, é assimétrico que a gente fala. Pode ter também alteração de temperatura de um membro para o outro. Pode ter alteração de dor no local, que são sinais de alarme do nosso corpo, né? A dor é um deles. Então, esses são os sinais quando a gente tem a trombose lá na perna. Subindo pelo caminho, a gente pode ter uma trombose lá no pulmão. Sim. E lá no pulmão... Esse sangue que sobe, ele está mais denso? Está mais denso. Ele está fluindo com dificuldade. Isso. Quando a gente tem um trombo que ele passa desapercebido do sistema circulatório e ele sobe por vasos cada vez mais calibrosos. Então, o corpo, às vezes, demora a perceber que ali tem um trombo. Só que quando chega no pulmão, os vasos voltam a ficar muito finos, para que cada vaso, como um capilar bem fininho, entre em contato íntimo ali com o alvéolo, que é onde fica a troca gasosa, e permita essa troca. Esse vaso, como é muito fino, a chance dele obstruir é muito fácil. E aí acontece a trombose. Se for um vaso fino, normalmente a área que ele vai acometer do pulmão é menor. Quanto maior o vaso, maior o trombo, maior a área de acometimento do pulmão. E aí vem os sintomas mais graves. O mais frequente dele, frequência cardíaca aumentada junto com falta de ar. E aí a pessoa fica ali, qualquer coisinha, fica cansada, né? Eu acho que o cansaço é o mais prevalente do que eu escuto, mais frequente das queixas. Esse cansaço que qualquer coisa tomar uma água está me cansando, né? Então,
isso é um sinal de alarme para a gente. E aí existem exames mais específicos que a gente faz dentro do hospital para detectar onde está, qual o tamanho e qual vai ser o tipo de tratamento. E qual é o exame padrão ouro para detectar essa embolia que a doutora está dizendo? Nos vasos da perna, a gente usa um sistema de ultrassom que detecta ali o fluxo do sangue e dá para a gente ver onde acontece a obstrução, chamado Doppler. Já no pulmão, a gente pode usar de 2 artifícios. Na urgência, é mais fácil a gente ter o artifício de fazer uma angiotomografia, que é uma tomografia, um monte de raio-x feito seriado, devagarzinho no pulmão, com um contraste. E o contraste, ele vai dentro do vaso. Então, aonde não chega o contraste, o radiologista identifica que há uma obstrução, né? Essa é a angiotomografia. Para casos agudos, ela é boa. Para casos crônicos, a gente lança a mão de um outro artifício. No pulmão, a gente tem circulação e ventilação. Então, a gente usa cintilografia, que é um exame um pouco mais complexo, que eu injeto o contraste tanto na via respiratória quanto na via circulatória. E aí, aonde não há aquela proporção de troca de gases com a circulação, ali eu tenho um tromboembolismo. E a doutora falou, casos crônicos, são casos que persistem ao longo dos anos? A pessoa pode ter a vida inteira isso? Pode ter uma cascata que eu não consigo frear. Então, tem diversas causas, né? As mais comuns de tromboembolismo crônico são fatores de alteração da coagulação sanguínea. A maioria das vezes, esses fatores de coagulação sanguínea que estão alterados são fatores genéticos que a gente identifica com exames mais específicos. Geralmente, a gente manda para o hematologista para ele pesquisar. A gente da pneumologia pesquisa mais os sintomas e a repercussão que isso causa na troca de gases, né? O hematologista vai procurar a causa dessa hipercoagulabilidade. Já em outros casos, como no câncer, o próprio câncer pode ter o desprendimento de algumas células e essas células gerarem a trombose, ou aquela célula libera os fatores de alarme para o sangue coagular. Sim. E aí pode ter uma hipercoagulabilidade, fazendo com que o sangue não consiga ter uma maior fluidez, fique grosso. Tá. Mas esse quadro, ele persiste durante muito tempo, durante a vida toda, ou ele pode ser resolvido, a pessoa fica curada? A maioria das pessoas é curada. A grande maioria. Posso te falar que quase 90%. E vira a página? E vira a página. Vida que segue. Vida que segue. Né? Existem aquelas pessoas que têm algum problema dessa hipercoagulabilidade, que eu já falei, que a gente precisa investigar. Então, existe uma subespecialidade, inclusive, da pneumologia, que trata da hipertensão pulmonar, que é uma das complicações desse tromboembolismo crônico, que não se dissipa, que o trombo não se dissolve. Nessa especialidade, a gente trabalha intimamente com um cirurgião cardiotorácico e com o pessoal da hematologia, né? Também com o pessoal da cardiologia. E aí, a maioria das vezes a gente faz uma reunião multiprofissional, multidisciplinar, para elencar quais são os pacientes, para eu distinguir qual que é o risco-benefício de fazer uma cirurgia para tirar daquele trombo. Ou eu deixo o paciente só com a medicação. Sim. A medicação, basicamente, é para deixar o sangue mais ralo. Isso. Na maioria das vezes, a gente usa só o anticoagulante, né? Quando tem algum problema secundário, como eu falei, de problemas da hematologia, secundários ao próprio sangue, às vezes a gente lança mão de alguns artifícios, alguns medicamentos que são muito específicos. Sim, sim. Mas a maioria é um anticoagulante mesmo. E sequelas? A senhora disse que é página que vira, a gente pode também falar em sequelas? Sim. Quando a gente tem aquele trombo que, mesmo com a medicação não se dissolve, vamos falar de novo da via periférica, eu posso ter uma dificuldade do sangue chegar, e aí quando o sangue não chega, ele promove a morte celular, né? A gente não vive sem oxigenação e sem glicose. Então, aquela parte é como se deixasse de existir do nosso corpo. E aí tem alguns pacientes
que podem ter a perna amputada, o pé amputado, o membro amputado. Da mesma forma, eu tenho lá no pulmão. Uma área do pulmão que fica muito tempo sem circulação faz com que aquele pedaço do pulmão, como se deixasse de existir. Ele apodrece. Fibrose. Né? Pode acontecer a fibrose, no melhor dos cenários, a fibrose, e pode acontecer uma necrose. Na necrose, que é a morte celular, eu tenho o que a gente chama de debris, que são restos celulares. Quem ama isso são as bactérias. Então tem que tirar. E aí tem que tirar. Cirurgia. Pode acontecer abscesso, pode acontecer derrame, que é o acúmulo de líquido entre as camadas que revestem o pulmão, das pleuras, e aí a gente tem que tirar esse líquido. Mas aí vamos também tranquilizar, porque é uma doença que ela não é tão incomum, a embolia. Isso. Mas esse caso que a gente está dizendo, esse é mais raro. São complicações muito graves e raras. E raras, ainda bem, mas é muito importante perceber os cuidados. A gente está chegando aí no fim do ano, muita gente viaja, e são viagens de ônibus, de avião, de carro, é menos comum, porque dá para parar mais, né? Mas às vezes uma viagem longa de ônibus, né, com a perna sempre dobrada, né? É muito importante. É importante a gente se atentar também, Fernando, à vestimenta que a gente usa quando vai viajar. Evitar roupas muito apertadas. Sim, aquela calça. Deus é justo, mas essa calça... Pois é. Isso é um problema? Isso é um problema. Calçados muito apertados, né? Também a gente tem que ficar atento. São coisas tão simples que a gente pode resolver e ter a disciplina também, durante as viagens, de movimentar a perna quando possível, sim, né? Sim. Teve uma parada, sai do ônibus, vai dar uma volta. Exatamente. Então, para a gente deixar mais claro aí essa diferença entre embolia pulmonar e trombose, são primas irmãs? São irmãs? São primas. Primas. Vamos deixar como primas, porque apesar de terem pais diferentes, elas se parecem, não é assim? Então, os sintomas são muito parecidos, mas a origem pode ser diferente. Sim, sim. Porque a trombose pode virar uma embolia e vice-versa? A embolia a trombose é um tipo de embolia, né? A embolia, ela pode ter diversas causas que não são somente da hipercoagulação do sangue. A trombose vem de uma hipercoagulação do sangue, então é aquele congestionamento mesmo de células. Sim. Com relação ao medicamento, esse anticoagulante, ele também exige alguns cuidados, né? O sangue muito ralo, ele dificulta a cicatrização e uma pessoa que toma esse medicamento precisa ter uma conduta de autocuidado muito bem definida. Sim. Até antes da pandemia, a gente só tinha na rede SUS um tipo de medicamento via oral, né, um comprimido, que fazia a dissolução desse trombo e deixava o sangue mais fluido, mais ralo. E aí, com o advento do Covid, graças a Deus, a gente teve ganhos também. A gente viu que um outro tipo de anticoagulante que não tem interferência tão grande com os alimentos, como acontecia no primeiro medicamento que foi feito, que esse medicamento foi disponibilizado lá na década de 60, esse novo medicamento não interage tanto com a comida, fazendo com que a aderência à medicação, né, o paciente realmente usar, fosse maior. E com a diminuição dessas interferências, a dissolução dos trombos também ficou mais fácil, porque aí a gente não precisava ficar dosando o sangue toda semana para ver se estava no nível sérico, que a gente fala, ideal para o trombo não aumentar ou não se perpetuar, né? Isso foi uma coisa muito boa que a Covid trouxe, que foi a quebra de patente de um dos anticoagulantes que a gente usa. E ficou mais barato também. Ficou muito mais barato, porque assim outros concorrentes puderam entrar no mercado, né, e fabricar uma medicação excelente. Mais acessível. Doutora, quero agradecer muito sua participação, valeu, ótimas dicas e esclarecimentos, dicas de cuidado, esclarecimentos sobre trombose, embolia pulmonar. Muito obrigado. Volte sempre. Mande um abraço para o seu marido de muito bom gosto. Parabéns. Muito obrigada, Fernando. Valeu. Foi um prazer. Igualmente. E a gente tem hoje também a participação da nossa querida Bita. Olha a dica de hoje. Vamos lá, Fernando. O melhor horário para fazer atividade física hoje em dia, que as pessoas trabalham,
têm família ou estudam, é o horário que você tem, né? Em geral é isso. Bom, a gente sabe que pela manhã ou ao final da noite é quando as pessoas estão mais dispostas, ou de manhã ou no final da noite. Isso é super explicável. Em geral, os picos hormonais mesmo, que te deixam mais bem disposto, são de manhã ou à noite, depende da pessoa. Então, cada caso é um caso. Por que a gente não indica tanto fazer atividade física aí no meio do dia? Por causa do sol, né? Realmente por causa do calor. Mas, se essa for uma opção, você pode, por exemplo, optar por atividades aquáticas ou alguma atividade mais leve, como um yoga, alguma coisa assim. O que eu sempre indico para a pessoa conseguir identificar o que é melhor para ela. Então, por exemplo, se você é daquelas pessoas que acordam super memorados, tem ódio dessas pessoas, né? Mas, se você acorda assim, você vai fazer atividade física de manhã. Eu fico brincando que eu tenho ódio, mas não tenho não, porque eu sou assim, tá? Mas eu já vi muita gente com ódio de mim. Mas, se você acorda mais lento, demora a acordar, você pode fazer à noite. Uma coisa que eu falo muito é o seguinte, quem faz atividade física de manhã e está propenso a fazer atividade física de manhã, fica bem para o resto do dia. Agora, se você acorda mais lento e faz atividade física de manhã, você pode ficar prostrado ao longo do dia. Então, você tem que entender isso também. Se você está propenso a fazer atividade física à noite, você faz atividade física à noite e ela pode te relaxar. Agora, se você não tem essa propensão, se você faz atividade física à noite e fica alerta, isso pode prejudicar o seu sono. Então, não existe um consenso ideal do melhor horário para fazer atividade física. Você deve encaixar a atividade física no horário do dia que você se sente melhor. Então, gente, acho que vocês entenderam, né? Os melhores horários são ou de manhã, até umas 9 horas da manhã mais ou menos, e ao final da tarde e noite, quando o sol já vai se pondo. Mas se você não tem esses horários e tem que fazer meio-dia, não tem problema. Só busque fazer algumas atividades mais brandas. O importante mesmo é que você faça a sua atividade. Ficou alguma dúvida, Fernando? Muito bem, Bita. A gente faz um rápido intervalo e volta daqui a pouco.